Hoje é 8 de abril de 2025. Estou aqui de novo falando com vocês aí. Queria continuar aquele assunto que eu estava falando sobre 2 Pedro capítulo 3, versículo 2, versículo 4. Os apóstolos são os pais da igreja primitiva, né? Tendo Jesus como a pedra principal e eles como os edificadores, né, da nova aliança, né? Sobre eles foi levantado o Israel espiritual, né? Efésios capítulo 2, versículo 20, e Apocalipse capítulo 18, 20, e Apocalipse capítulo 21, versículo 14. Então, gente, é o seguinte, eu estava falando para vocês que a fé coopera com as obras, tá? E se nós formos olhar lá em 25 de Mateus, você pode ver lá, né? As obras cooperam com as suas atitudes, né? A fé coopera com as suas atitudes. A fé opera obras, a misericórdia, e por aí sucessivamente. Aí se você vai ler depois Mateus capítulo 6, depois Lucas capítulo 6, você vai ter uma noção também Mateus capítulo 7, né? E Lucas capítulo 7 também fala. Então é isso, gente. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, e tudo que não é por fé é pecado, tá? Então é isso. Eu amo a palavra de Deus, né? Eu estou aqui na Mantiqueira, graças a Deus aqui. Tá fria, tô até cá. E eu digo para vocês o seguinte: se nós olharmos lá também em Gálatas versículo 6, versículo 6, e você continua lendo o Gálatas capítulo 6, você vai ver: aquele que o instrui, você reparta com ele, tá? Para completar aquilo que eu estava falando acerca de digno é o obreiro de seu salário. Então, o evangelho da graça, você não cobra para pegar o evangelho, tá? Jesus deixou bem claro isso. Você não vai fazer comércio do evangelho, mas Jesus deixou um exemplo de obras, deixou um exemplo de misericórdia, tá? Se você vem entrar em Tiago capítulo 2, versículo 14 a 18, você vai ver, né? Aquele que tem bens reparte com o que não tem. Lucas capítulo 3, versículo 10 a 14, que tem bens reparte com o que não tem. E também 1 João capítulo 3, versículo 14 a 17 e 18, também fala de repartir os bens com o próximo, ter misericórdia. Pela fé você pratica as obras boas, entendeu? Então é isso. Jesus ele tinha um tesoureiro, né? Que ainda que roubava ele, no capítulo o Evangelho de João capítulo 12, versículo 6, né? Judas pegava do dinheiro que era colocado ali na bolsa, né? Que era para suprir as necessidades dos apóstolos, porque eles eram pessoas que comiam, bebiam, compravam, tá? Então, você vai ver que eles compravam as coisas, eles ajudavam as populações, compravam as coisas para eles. Os cuidados, o cotidiano do dia a dia, tá? Então nós temos que separar as coisas. Mas rapaz, cobra para pregar o evangelho. Não, o evangelho é de graça, mas o evangelho tem disciplina. As disciplinas que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou são estas: contribuir na igreja. Às vezes você está num local que os irmãos pagam aluguel lá, só ajuda com contribuição, ajuda na necessidade. Gente, nós estamos na terra, as pessoas têm que entender isso, tá? Jesus falou
falou muito contra a avareza dos judeus, tá? E pessoas avarentas e tudo mais. Então é isso. Jesus ainda falou para aquele jovem rico, né? No capítulo 19 de Mateus, né? Vende tudo que tem e dê aos pobres. Ele fez aquilo lá para poder testar ele, porque ele era rico né? Ele ficou triste porque ele tinha muitos bens. Mas é isso. Então Jesus que chamou ele para pregar o evangelho. Pensa bem, né? Então, parece que lá em Marcos, se não me engano, tem um capítulo lá que não tenho certeza. Lá no finalzinho, no capítulo 14 de Marcos, parece que ele se arrependeu e voltou. Não tenho certeza. Que é ele, um jovem que estava envolto a um lençol. Não estou dizendo que seja ele, mas há uma probabilidade de ser. E talvez ele arrependeu depois, né? Então é isso. Aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás. Lucas capítulo 9, versículo 62. Não é apto para o reino de Deus. E Filipenses capítulo 3, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. Então, gente, o sacrifício de Cristo já foi feito, tá? Ele já foi feito, os judeus rejeitaram, agora o evangelho é para todas as nações, incluindo Israel também. Romanos capítulo 11, tá? Os dons são sem arrependimento. Capítulo 11, versículo 29, né? Então, e a vocação só sem arrependimento. Então, Deus ainda está tratando com... Deus tratou com Israel, a primeira semana. Eles rejeitaram. Agora, na segunda semana, ele está tratando com os gentios, né? Depois da promessa, né? Que eles receberam poder. Aí eles começaram em Jerusalém, Judéia, de novo com os judeus, para ver se eles se arrependem. E também fala em Isaías, capítulo 28, 11, e 1 Coríntios, capítulo 14, 21. Ainda por lábios estranhos falarei este povo, eles não me ouvirão, tá vendo? E Atos, capítulo 13, 46. Paulo tentando falar com eles, né? Mesmo sendo judeu, tentando falar com eles, não aceitaram. Ele falou, então de agora eu vou partir para os gentios. Então é isso, eles são rebeldes. E 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14 a 16, né? Eles são contrários a todos os homens. Eles são rebeldes, eles são maus, são víboras, tá? Então não é fácil. Eles têm um histórico de maldade ancestral, né? Povo duro, Deus fazendo sinais ali, eles negando as maravilhas de Deus. Então é isso, como diz em Daniel capítulo 12, né? Até quanto tempo durará essas maravilhas, né? Cumprirá essas maravilhas? Então, as profecias são maravilhas de Deus na terra, e vamos crer em Jesus Cristo, vamos pregar a verdade, ter um compromisso com a verdade, tá? E eu volto a repetir, a fé coopera com as obras, tá? E vamos entender que a igreja, depois da promessa, que é o revestimento do poder, ela se inicia em Atos. Como que ela se inicia em Atos? Lucas capítulo 2, versículo 34 e 35. Quando Jesus ele é crucificado, eles furam a costela dele. João capítulo 19, 34 e 35. Sai sangue e água. E Adão, quando Deus coloca ele, faz ele dormir, ele retira uma costela de Adão, e da costela de Adão ele forma Eva, que é o Israel hoje. Então, um tipo, é a mesma coisa. Jesus, o novo Adão, né? Ao furar a costela dele, ele é formado pelo sangue dele, é formado um novo Israel espiritual. Agora Deus está tratando com a parte espiritual
Deus, ele não está salvando o homem físico, ele está salvando a alma do homem. Por quê? Lá em Mateus capítulo 10, versículo 28 em diante, fala: não temais os que matam o corpo, porém não pode matar as vossas almas. Está vendo? Então Jesus está tratando com o espírito do homem, com a alma do homem. A alma tem descanso hoje. Jesus é o descanso para as nossas almas, a vida eterna para nós. Entendeu? Então a igreja hoje ela é espiritual. O Israel hoje é espiritual. Entendeu? Então, a partir do momento que Jesus derramou o sangue, ali começou a formar a igreja, o nascer de novo por meio da fé em Jesus Cristo, conforme João capítulo 3, né? Jesus disse, né? Se não nascer de novo, Nicodemo, então tem que nascer de novo, para ver o reino de Deus, a vida eterna. Isaías capítulo 33, 14. Né? Quem habitará na Jerusalém celestial? Então, meus amados, Jesus foi colocado na terra com tal autoridade, o mais excelente nome, e é por este nome que nós confessamos as nossas culpas e somos batizados pela invocação do seu nome, pela ordem que o Pai deu. Está escrito em João capítulo 14, 6, ninguém vem ao Pai senão por mim. E João capítulo 15, 5, sem mim nada podeis fazer. Então, meu irmão, e Colossenses capítulo 3, 17, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmão, que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o início da igreja, é o nascimento da igreja, é o princípio do novo Israel, da nova promessa, não física, mas espiritual. Amém.